E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse domingo, dia 9 de fevereiro, uma mensagem de Deus ao seu coração. Se você está aqui hoje, Deus tem um plano, um propósito e um porquê de ter te conectado a essa mensagem. Nesse domingo, eu quero falar com você sobre como ouvir a voz de Deus. É claro que esse é um assunto tão maravilhoso, tão complexo, um assunto que talvez a gente precisaria de muitas pessoas ungidas com visões diferentes de Deus para abordar um pouco desse assunto. Então hoje eu não tenho uma pretensão de vou falar tudo sobre esse assunto com você. Não tem como. Mas eu vou te falar um pouco da minha experiência, de como ouvir a voz de Deus. Com certeza muitas coisas que eu vou falar você já ouviu. E será muito importante reforçar esses conceitos, essas palavras, reforçar algumas diretrizes da palavra de Deus a respeito desse assunto. A primeira coisa importante de a gente entender é que nós fomos criados para ouvir a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito, os nossos ouvidos, a nossa estrutura, a estrutura de todos os homens, de todo ser humano, a estrutura do ser humano foi feita para captar a voz de Deus, para poder ser um receptor dessa voz de Deus, toda a tua estrutura. E Deus falar com você não está ligado a nenhum tipo de performance da tua parte. No sentido de, Deus fala com aquela pessoa porque ela faz tal coisa, ela ora, ela busca, ela se dedica. Claro que isso é importante. Mas Deus falar com você não está condicionado à sua performance ou não. Não está condicionado a que tipo de vida você vive ou não. Se é uma vida considerada pelas pessoas uma vida santa ou uma vida considerada meio errada. O que leva Deus a falar conosco é a cruz. É por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa da cruz. Nós podemos ser recipientes, receptores dessa voz. Então Jesus falou na cruz: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Eu sei que o Senhor me ouve. E essa é a verdade que está sobre nós. A convicção de que Ele nos ouve. Sempre nos ouve. Por que às vezes nós achamos que Deus não nos ouve? Porque nós achamos também que não ouvimos Ele. Mas o fato é que Deus falar com você não está condicionado ao quanto você vai buscar, porque eu vou no monte, porque eu busco, porque eu jejuo muito, porque eu oro muito. É claro que todas essas coisas elas vão ser um facilitador para você ouvir a voz de Deus e você vai entender hoje até aqui o final por quê. Por que essas coisas são facilitadores mesmo, atraem mesmo a voz de Deus, mas não é por causa da tua performance, do quanto você buscou, não, mas é por uma razão que nos leva a ficar mais sensíveis para ouvir essa voz. A única condição para você ouvir Deus é Cristo, é a cruz. Não tem nada a ver, e ainda que você esteja acertando ou errando, andando em santidade, e aí não sei qual é o critério, porque qual é o critério da santidade? Ou andando em pecado, isso não impede jamais Deus de falar com você. Então, a primeira coisa, o teu é como ouvir Deus. A primeira coisa é
esteja disposto a ouvi-lo. Você percebeu pessoas que vêm falar com você, mas você não está muito disposto a ouvir aquela pessoa. Você nem está dando muita importância. Aquela pessoa está falando com você, mas você está pensando em outras coisas. É porque você não está concentrado naquela pessoa. É muito importante que você esteja disposto a ouvi-lo. Eu quero te ouvir. Imagina que Deus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus. Eu quero te ouvir. Fala, porque eu quero te ouvir. Fala que o teu servo ouve. Então, essa disposição, ela é vital, fundamental. E eu pergunto para você, você realmente quer, você está disposto a ouvir o Senhor? Você tem esse desejo de desespero profundo de todo o teu ser? Você quer isso no teu coração? A segunda coisa é, eu preciso silenciar. Como ouvir a voz de Deus? Eu preciso silenciar as vozes internas e as vozes externas. Eu preciso silenciar as vozes internas. É difícil, presta muita atenção nisso, é difícil você escutar uma pessoa. Eu fui num restaurante anteontem, na sexta-feira à noite, e é um restaurante que tem muita música, um barulho muito alto, e eu tinha dificuldade de ouvir as próprias pessoas que estavam na mesa comigo. E Deus, não é que Ele não fala, mas você tem uma dificuldade de conseguir ouvir quando há muito barulho, muito ruído interno. O que é esse ruído interno, Leandro? É o ruído dos pensamentos. É o ruído da voz na cabeça. É o ruído num movimento mental contínuo que você não para de pensar. E isso faz com que você não consiga, não é que Deus não está falando, mas como tem um padrão da voz dele, já vou te dizer qual é, você não consegue identificar, ele não tem nem espaço, porque está uma gritaria dentro de você. Então, se você quer ouvir Deus, a segunda coisa é você precisa se acalmar. Você precisa se aquietar. Você precisa respirar durante uns 20 ou 10 minutos, respirar focado na tua respiração, porque essa é a estratégia mais forte do planeta que existe para você aquietar a voz na sua cabeça, o ruído, o excesso de pensamentos. E aquietar também o ruído externo. Por isso que Jesus saía do meio da multidão e ele ia para os montes. Por exemplo, você se conectar a uma mata, a uma floresta, a um lago. Não preciso nem falar, né? Que você precisa desligar o teu celular aqui para ligar lá. Desligar o ruído externo. Ah, eu vou ouvir Deus, mas o teu filho está do lado, a tua esposa ali. Você pode até ouvir, mas não tem um tempo de qualidade. E é muito importante, nem que você vá para dentro da garagem do seu prédio no seu carro, que você faça cessar ruído. Eu falei dos ruídos internos, agora eu estou falando, no segundo ponto, dos ruídos externos. Às vezes é necessário fazer que nem Jesus. Ele não mandou sair todo mundo da casa de Jairo, quando ele ia ressuscitar a menina, se eu não me engano é Marcos 5. Põe todo mundo para fora, porque um ruído. E você precisa saber colocar algumas pessoas com todo amor. É o meu momento com Deus.
é o meu momento com Deus. Então, se você quiser ouvir Deus, você precisa parar de pensar. Você precisa encontrar caminhos para silenciar o ruído interno e para silenciar propositalmente os ruídos externos. O terceiro ponto é que qual é o padrão da voz de Deus? Você já percebeu? É muito óbvio que eu vou falar, mas a gente às vezes não percebe ou sabe, mas não se atenta muito a isso. É um sussurro. Eu, por exemplo, estou falando aqui num tom para você me ouvir bem. Mas se eu começasse a falar assim, aquietai-vos, é uma vida de silêncio. Você precisa tirar a vida ruidosa. Eu não sei se você conseguiu compreender o que eu acabei de falar, porque eu estou sussurrando. Sabe quando num ambiente ali de pessoas você sussurra no ouvido de alguém? Este é o padrão da voz de Deus, uma voz interna. É claro que ele fala de várias maneiras, eu vou abordar sobre isso hoje, mas eu estou te falando de qual é o padrão da voz dele. E para isso, qual é a única maneira de você ouvir claramente alguém que está sussurrando? A chave é o silêncio. Ouça músicas que falem do silêncio. Aprenda o silêncio. Seja intencional em silenciar. Eu tenho assim uma... na verdade, eu não é que eu duvido, mas eu acho muito estranho pessoas de Deus que não conseguem estar sozinhas. Ela sempre quer estar conectada com alguém. Isso me demonstra uma falta do Espírito Santo. Não que ele não esteja em você, mas de dar essa vazão a ele. Eu sou apaixonado em viver sozinho, porque é onde eu encontro ele. As coisas mais íntimas da sua vida você faz sozinho, suas necessidades, seu banho, no máximo com o seu cônjuge. E mesmo assim não é toda hora. Por que com Deus tem que estar sempre alguém no meio? Então, o silêncio, aquietar a vida ruidosa. E aí eu pergunto para você, se ele fala pelo sussurro, sussurrando, se ele fala sussurrando, como você pode conseguir ouvir se você tem 1 milhão de afazeres? Uma das coisas que mais está te impedindo de ouvir Deus é a sua agenda. Eu sei que ela é muito ocupada, você tem dinheiro para ganhar, projetos, teses para defender, coisas para apresentar, tantas necessidades, tanta gente te chamando no WhatsApp. Eu sei que você não tem tempo para Deus, ele também entende. Será? Às vezes a nossa agenda precisa de uma agenda assim. O vício do fazer. Quanto mais eu faço, quanto mais eu trabalho, muitas vezes, quanto mais fazedor eu sou, mais distante eu estou de ouvir essa voz. Porque Deus não fala em meio ao seu excesso de agenda, de responsabilidades. Daqui a pouco Deus, para falar com você, ele precisa entrar num número do WhatsApp e te dar um oi para você falar, ele falando, ei, será que você consegue me escutar aqui? E o silêncio
ele faz uma coisa que ele te traz para o agora. O que é o agora? É o momento presente. Porque enquanto a tua mente está no passado, com ruído interno, ou no futuro, com ruído interno, preocupação lá na frente, lembrança lá de trás, você está longe do agora. E Deus só fala com você quando você está presente. Estude sobre estado de presença. Estar presente. Porque às vezes você vai orar a Deus, só que você não está presente. Ah, fiz meu devocional, já bati meu cartão, meia hora. Mas você não estava presente. Sabe quando tem alguém do teu lado que você vê que a pessoa não está ali? Ela até está por uma certa educação, mas ela não está ali com você de verdade. Isso é fundamental. A quarta coisa é que a voz de Deus, esse é um outro padrão, ela é amorosa. Ele fala bem na porta do teu coração. É uma voz penetrante, profunda. Eu não sei explicar a voz de Deus. Eu só sei captar a voz de Deus. Eu estou tentando te dar aqui caminhos de coisas que eu vivo e aprendi sobre isso, sobre como ouvir. Como ouvir é uma coisa. Agora, como é essa voz, eu não sei te dizer. A coisa mais próxima que as minhas palavras conseguem alcançar é uma voz profunda dentro de mim, mais profunda que qualquer outra voz dentro de mim. Ela é profunda. Mas mesmo assim não é isso que eu quero dizer, mas é o que mais se aproxima, mais aponta para aquilo que para mim é como se apresenta a voz de Deus. Então, mas é uma voz amorosa, na porta do teu coração. E se é uma voz na porta do coração, é necessário você ouvir um pouco mais alto, você chegar um pouco mais perto para ver o que ele fala. Porque uma das condições para você ouvir quem está sussurrando é se aproximar. Silêncio é uma chave, não é? Agora, se aproximar mais, porque, por exemplo, eu estava sussurrando aqui, eu estou um pouco longe do celular, mas se eu chegar bem pertinho no microfone e sussurrar, você vai me ouvir. Então, se você chegar perto com os teus ouvidos, olha, eu diria que a chave de tudo aqui que eu estou falando hoje é o silêncio. Mas não um silêncio de, vou tirar todo o ruído. Um silêncio com quietude, com tempo de qualidade dedicado a ele. Por que muitas pessoas não conseguem parar de pensar, não conseguem desligar o rádio lá fora, desligar a mente aqui dentro? Porque você não consegue conviver com você. E por que você não consegue conviver com você? Porque quando você tira todos os ruídos, a dor que você sente no teu emocional, você se depara com ela, você não quer se deparar. Então pessoas têm dificuldade de ouvir a Deus, porque elas não querem desligar o rádio fora, nem a televisão fora, nem as conexões fora, e nem parar de pensar dentro, porque isso é verdade. Quando para os afazeres fora e você fica no tédio literalmente, as dores que estão dentro do teu emocional, os traumas que estão no teu inconsciente, eles emergem, você precisa lidar com essa dor. Mas enquanto você está fazendo um monte de coisa, ouvindo até louvor, um monte de coisa e tal, e eu também amo ouvir Deus pelo louvor, isso é maravilhoso, mas enquanto você está ali, você está distraído dessa dor. Só que muitas vezes, e não é o meu objetivo falar desse tema aqui hoje, mas é o contato com essa emoção negada que vai te curar e abrir os teus ouvidos. Parar de negar o que você está sentindo e abraçar essa sombra e ter contato com essas emoções. Isso cura. Isso cura. A quinta coisa é que Deus, ele fala de muitas maneiras.
ele fala de diversas maneiras. Então, por exemplo, se eu penso assim, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, eu vou falar assim, ó, eu, Leandro, vamos dizer que eu tenha uma crença que Deus só fala quando eu vejo um carro laranja. Então eu vou ter muitas dificuldades de ouvir a voz de Deus, porque é raro você ver um carro laranja no trânsito, você tem que estar andando, muitas vezes você está no escritório ou em casa. Então para mim Deus nunca fala comigo. Só que a verdade é que Deus fala por todas as cores de carro, por exemplo, mas eu não acredito, eu não sei. E ele ainda fala por todas as árvores, por todos os pássaros, por todos os letreiros, por todas as cores. Imagina como que eu estou limitado, não estou conseguindo ouvir porque eu só estou achando que é o carro laranja, mas tem uma infinidade. Então é isso que eu estou querendo dizer quando em quinto lugar eu digo que ele fala de muitas maneiras. Agora, mesmo que Deus fale de muitas maneiras, você precisa ser intencional em ouvir, intencional em se aproximar, intencional em aquietar, intencional no silêncio, intencional no teu tempo reservado. Eu vi um cara muito grande assim, segunda-feira retrasada, num evento, falando assim, não, eu tenho todo dia o meu devocional, é tantos minutos de leitura bíblica, é tantos minutos de louvor. Ixi, eu já olhei e falei, putz, cara grande, não entendeu nada. Coitado, nunca ninguém ensinou para ele, está vivendo uma regra. Na minha opinião, oração começa com total silêncio, aquietar, com tudo que eu falei até aqui. Para mim, oração é isso. Oração para mim é ouvir, não é falar. Porque ele já sabe. É lógico que eu vou pedir como filho, e é importantíssimo. Mas dedique muito mais tempo ouvindo. Seja intencional. Construa. Eu construí na minha vida, todos os dias de manhã, uma tenda de encontro. O Isaac lá não levou Sara para a tenda e teve um encontro com ela, quando o servo trouxe, perdão, levou a Sara não, a Rebeca, né? Isaac, Rebeca, para a tenda do encontro. Ele estava esperando ela. Qual é o momento? Olha aqui para mim. Qual é o momento do seu dia que você está esperando ele? O amado Jesus. Qual é o momento do teu dia reservado para encontrá-lo? Eu sei, a tua correria não permite. É porque Deus... Agora veja, tanto tempo que você perde com coisas que se você gastasse um tempo na presença de Deus, ele ia acelerar tanto tuas estratégias, tuas respostas, todas as coisas da sua vida, você nem imagina. Então eu pergunto, que momento do dia é a sua tenda de encontro? Sabe aquelas coisas de namoro? Nós temos um encontro marcado para namorar todo dia às 3h30, a gente vai se encontrar aqui nesse shopping, vamos dar um beijo. Eu dou uma escapadinha do meu trabalho, você der, a gente vai dar um beijo. Uma tenda de encontro. Se você não tem isso, eu te pergunto, como você pode, então, estar familiarizado com a voz de Deus? Então, o que eu preciso? De, sem dó e piedade, eliminar as distrações. Eliminar algumas coisas e pôr realmente isso. Me faz até meio mal falar, põe esse tempo na sua agenda, porque Deus não precisa caber na minha agenda. Ele é a minha vida, mas tá bom, você tem o teu dia a dia, se você pelo menos puder. A sexta coisa é como ele fala. Ele fala pela palavra dele. Essa é uma das centenas de maneiras, a Bíblia. Ele fala por pessoas, ele fala por sugestões, ele fala pelos sonhos,
Ele fala pelos teus desejos. Ele fala por aquilo que te incomoda. Ele fala pela dor. Ele fala pela dor. A dor é uma maneira de Deus falar. Ele fala pelas portas que se fecham, pelas coisas que afunilam, pelas pessoas que vão embora, pelas zonas de expulsão que Ele te coloca. Ele está falando com você, não é mais aqui. Ou não é mais dessa maneira. Ele fala. E eu poderia falar outras dezenas de maneiras que Deus fala. E a gente tem que ter a reverência e o temor de só tomar decisões quando nós temos convicção que foi o que ele falou para a gente fazer, e isso nos mínimos detalhes, da contratação de um seguro de saúde, seja assim, até quem eu vou casar. E por último, e talvez uma das coisas mais importantes é: Deus quer falar diretamente com você. Por que tem pessoas que elas pedem muito conselho? Quem pede muito conselho para mim, eu sei, é porque ela não tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus, ele me busca raramente, porque ele é dirigido pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Eu estou te dizendo que Deus quer falar diretamente com você. E a única condição para ele fazer isso é a cruz e Jesus. Não é a sua busca ou a sua ausência de busca. Agora é lógico, agora eu quero linkar o que eu falei no início. Você percebe como todas essas coisas que eu ministrei até aqui, quando você faz, é lógico que ele vai falar, é lógico que fica mais fácil, na verdade. Porque se eu silencio o ruído externo e interno, se eu construo uma tenda de encontro para poder ouvir melhor, e quando eu falo de construir a tenda do encontro, não é que essa performance vai gerar agora uma comunhão diferente, porque você está fazendo isso, mas é lógico que essa busca, ela aquieta, ela acalma, e aí eu estou prestando atenção, ele vai falar. Então é isso. Agora, ele quer falar diretamente com você. Eu já busquei conselhos, eu busco direções, sem dúvida, mas hoje eu diria 100 vezes menos. Dentro de 100%, 98%, hoje vai 99,5% menos do que eu fazia no passado. Por quê? Porque o que eu estou te falando hoje é aquilo que o Senhor tem, é a minha experiência. Não estou dizendo que está certo, é a minha experiência. Se você está aqui, eu estou compartilhando um pouco com você de como eu ouço a voz dele. E aí, às vezes, até alguém Deus usa para confirmar aquilo que ele já está falando comigo, mas eu não fico numa codependência espiritual dos ungidos, dos profetas, que eu não desprezo. Eu também sou profeta, eu também sou pastor, mas eu te asseguro que você não precisa de intermediários. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5, só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus. Então, entre Deus e você, há um intermediário, Jesus, o Espírito Santo. Então ele quer falar direto com você. Deus não está afim de ficar usando o profeta para falar com você. Ele não quer isso, ainda que ele possa fazer isso, e ele faz para confirmar coisas.
Então, quando Deus usa o profeta para falar com você, tem um objetivo primeiro de reforçar o que ele já está te falando, ou porque você não está buscando. Quando eu falo não está buscando, parece que é a busca que vai trazer, mas é que ela traz essa preparação para eu ouvir. Ou na maioria das vezes, você nem está buscando, e geralmente quando Deus usa assim pessoas assim para falar, você nem estava buscando, você não está caçando algo, porque os sinais seguem os que creem. Então, ele fala baixo, para que você chegue perto. E quando você chega muito perto, o que você vai ouvir dele? Eu te amo. Você é meu filho. Você carrega meu nome. Você carrega meu sangue. Eu te curo. Eu sou o teu hoje, eu sou o teu amanhã. Eu provejo para você, eu cuido de você. Eu sou a tua alegria, eu sou a tua esperança, eu sou a tua paz, eu sou o teu futuro. Eu sou o teu amanhã. Eu sou aquele que te ama. Ele nos escolheu no amado antes da fundação do mundo. Tu és meu. Não temas. Não te espantes. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita. As águas não te submergirão. O fogo não vai arder em você. Eu sou sua luz. Eu sou seu caminho. Eu sou sua vida. Eu sou sua esperança. Eu sou teu suprimento. Eu sou tua cura. Eu sou a tua alegria. Eu sou a tua força. A tua vida. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou. Eu sou tua verdade. Eu sou tua resposta. Eu sou teu pai. Eu sou teu salvador. Eu sou teu amigo. Eu sou teu confidente, eu sou aquele que te entende, eu sou aquele que te conhece, eu não sou aquele que te acusa. É isso que você ouve. Eu nunca falhei. Eu sou aquele que não falha, que nunca vai falhar. Eu sou aquele que criou o universo. Ele é poderoso. Quando você chegar perto dele, você não vai ouvir reprovação nem condenação. Você vai ouvir: eu também não te acuso. Vai, não peques mais. Eu não te condeno. É isso que você vai ouvir. Eu te amo, dei o Egito e a Etiópia por ti. Você é meu servo, meu filho, minha filha. Tu és meu. Eu sou a tua coroa, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Eu sou teu piso, eu sou seu teto, eu sou seu mar, eu sou sua saída. Eu sou seu caminho. Eu sou sua libertação, eu sou sua liberdade. Eu sou. Eu quero encerrar contando um testemunho que eu ouvi tão tremendo ontem, sábado à noite. Um amigo meu, a gente estava andando e conversando assim com a esposa e a filhinha, e ele me contou que um dia ele estava passando uma dificuldade financeira, mas assim, muito grande. E que por muito tempo ele ficou vivendo ali, passando as coisas no cartão, pagando o mínimo. Passava no cartão, pagava o mínimo. Passava no cartão, pagava o mínimo. E eles nunca pediram ajuda para ninguém. E a filhinha dele estava recém-nascida. E um dia eles estavam desesperados, porque eles precisavam de um leite. E custava R$70. E desesperados. E assim, a esposa falou: nós vamos ter que falar com a nossa mãe, com o nosso pai, vamos, sabe, a gente tem que abrir isso para alguém. E aí ele estava na zona leste de São Paulo, um determinado local ali, tinha um posto de gasolina. Quando ele entrou no posto, só que o que aconteceu? O cartão foi bloqueado. Não tinha mais saldo agora, porque ele sempre pagando o mínimo. E ele parou no posto e viu uma farmácia, onde o leitinho da menina vendia ali, era aquelas fórmulas que são caras, né?
Acho que era R$ 70 só uns 10 anos. Não, acho que é uns 7, 8 anos atrás. E aí, ele viu uma farmácia e ele falou para a esposa, eu vou lá. E aí eu falo para a pessoa, passa o cartão. E se passar o cartão, eu vou e pego o leite. Não vou pegar e passar essa vergonha se não passar. Primeiro eu passo o cartão. E ele entrou. Quando ele entrou, olha, eu quero pegar aquele leite ali, custava R$ 70. Passa o meu cartão. E a atendente passou. Mas ele sabia, até a mulher falou, para que você vai passar essa vergonha? Você já sabe que não tem saldo. E ele passou. O cartão foi aprovado. E ele levou o leite. Ele falou, bom, já que aprovou, eu vou pelo menos por 5, 10 reais de gasolina. Mas não aprovou mais. E ele foi embora. Passou ali 5, 6 dias, uma semana, precisava do leite de novo. Ele falou, cara, eu vou naquela farmácia. Ele foi na Zona Leste, viu o posto, entrou no mesmo posto. Não existia farmácia. Ele falou para mim ontem, Leandro, não tinha farmácia. Ela falou, era incrível, porque a farmácia ela era toda com um toldo roxo. E eu não conheço farmácia que tem um toldo roxo. Tem farmácia vermelha, azul e branco, mas roxo. E aí ele começou a puxar na cabeça e falar, meu Deus, é verdade. Ele falou para ela, não tinha ninguém naquela farmácia. Só eu e o atendente. Ele falou, e eu não me lembro de ver nenhum remédio, só tinha uma prateleira de leite. Eu só vi o leite. Eu não sei se você vai acreditar ou não, enfim, não importa. Quer dizer, importa para você. Mas é uma história real. E aí, eles procuraram em tudo. E olha, pro frentista, havia uma farmácia. O cara falou, não, nunca teve farmácia aqui. E era na avenida, no mesmo lugar, no posto, que eles pararam uma semana atrás e passou para comprar o leite. Então você tira as suas conclusões. Esse é Deus. Esse é Deus. E quando terminou a história, por que eu estou falando isso? Porque ele me falou assim, cara, tudo partiu porque Deus falou comigo. Eu ouvi a voz dele dizendo, para e entra nesse posto. E quando eu entrei no posto, eu vi a farmácia. Então eu entendi que se Deus tinha mandado eu parar e tinha uma farmácia ali, que era para eu tentar passar o cartão. E a farmácia não existia. Mas uma semana atrás ele entrou lá. Certamente um anjo atendeu ele. E ele comprou o leite. Esse é o poder de Deus. Então eu espero que nesse domingo, dia 9 de fevereiro, você possa buscar abrir teu coração para ouvir a Deus. Para praticar essas coisas que foram faladas. Que você possa dedicar uma tenda de encontro. Não importa qual é a tua maneira. Eu conheço pessoas que falam com Deus patinando. Patinando, andando de patins. O meu caso é um caso. Cada pessoa tem uma maneira. Ou às vezes as maneiras mudam também. Mas ele fala. Ele fala. Que o Senhor te abençoe. Que você, em nome de Jesus, eu oro e declaro os teus ouvidos abertos, que você possa compreender, praticar e vivenciar o poder desta palavra. Um excelente domingo, uma excelente semana. Fique com Deus.